A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana das nossas leituras diárias das lições da Escola Bíblica Dominical. Vamos aí prosseguindo com os estudos desse quarto trimestre de 2023, onde estamos estudando o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E nesta semana chegamos ao estudo da lição de número 7, que tem por data 12 de novembro de 2023, e o título da lição que vamos estudar é A Responsabilidade da Igreja com os Missionários. Queridos, o envio de missionários ao campo requer aí um planejamento com o propósito de cuidar integralmente do missionário e sua família. Esse cuidado abrange todas as esferas da vida do missionário no contexto cultural específico em que a missão será realizada. Então, nesse aspecto, a adaptação de uma nova realidade transcultural do missionário e de sua família impõe aí um desafio complexo para a igreja que envia. Então, refletir sobre esse desafio é o tema desta lição de número 7. E eu te convido, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe a nossa leitura diária desta semana, que serve como uma preparação para esta lição que vamos estudar no próximo domingo. E para dar início, a leitura diária de segunda-feira, 6 de novembro de 2023, tem como título: Em Antioquia havia uma igreja com consciência missionária. Hoje temos dois textos bíblicos. O primeiro se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do versículo 19 ao 26, e o segundo em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 5. Vamos estar lendo aí apenas este segundo texto, que diz assim: Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim, estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Queridos, biblicamente falando, todo o campo missionário deveria se tornar obrigatoriamente numa base missionária. Mas infelizmente nem sempre tem sido essa realidade em termos de igreja brasileira. Já a igreja de Antioquia foi inegavelmente um exemplo de igreja missionária. A igreja que outrora foi campo, que o Espírito Santo preparou para receber a boa semente do Evangelho, passaria a ser oficialmente o portal da missão entre os gentios. Portanto, quando o Espírito Santo disse em Atos 13:2, Separai-me agora, a partir daquele momento a igreja de Antioquia não seria mais a mesma em termos de visão missionária. Os princípios que nortearam a igreja, a vida da igreja em Antioquia, e que certamente deveriam inspirar todas as igrejas, foram cuidadosamente observadas e registrados por Lucas em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. A igreja de Antioquia era uma igreja de compromisso. Ela estava compromissada com Deus, servindo a Deus, jejuando e orando, e também com os missionários, impondo sobre eles as mãos, no caso Barnabé e Saulo, e despediram. É importante destacar, antes de tudo, que o envolvimento missionário da igreja de Antioquia não estava limitado àqueles 5 nomes de Atos 13, versículo 1. E mesmo se a imposição de mãos sobre Paulo e Barnabé tivesse sido realizada por apenas 3 deles, nem por isso deixaria de ser o trabalho daquela igreja toda. Comentando o envio dos missionários pela igreja de Antioquia, Simon Kistemaker disse que, com razão, que toda a igreja de Antioquia estava envolvida em comissionar Barnabé e Saulo, pois quando os missionários retornaram, eles relataram à igreja o que Deus tinha feito. E ainda,
o Espírito Santo movimenta a igreja, e não meramente 5 pessoas para se engajarem na obra missionária. A igreja de Antioquia tomou para si a responsabilidade da obra missionária. E sabe por quê? Porque ela se propôs a ser coparticipante do Espírito Santo no envio e sustento dos missionários. A missão do Espírito Santo seria a missão da igreja. Em Atos 3:3 não aconteceu o que vemos hoje em dia. Paulo e Barnabé não foram jogados no campo e deixados ao Deus dará. A igreja não se esqueceu daqueles que enviou e os missionários por outro lado. Não se lembraram da igreja somente quando o dinheiro da missão encurtou. Não quero generalizar, queridos, mas não é, infelizmente, o que muitas vezes temos visto. Além disso, a igreja de Antioquia não entregou Paulo e Barnabé aos cuidados da igreja de Jerusalém e muito menos os deixou por conta de uma junta de missões. De maneira nenhuma, pois a igreja de Antioquia tinha uma responsabilidade missionária. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.